Olá, Derivação do Infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitado! Derivação. Ó, vocês têm me mandado bastante mensagem aí no Insta e tal. E eu tenho sentido esse chamado de falar mais sobre esse assunto. Dinheiro, abundância, espiritualidade, paradigma antigo, paradigma novo. Ao longo dos anos aqui que eu tô no YouTube, eu já falei sobre isso muitas vezes, mas eu sei que mais pessoas chegam e é uma questão muito recorrente. E pra ser bem honesto com vocês, eu tava um pouco envergonhado, eu acho, de falar sobre isso, por conta de julgamentos mesmo. Mas a verdade é que hoje em dia eu me sustento do que eu amo, sabe? Eu vivo minha empolgação e vivo de viver a minha empolgação. Tem semanas que eu trabalho menos do que 1 hora por dia. E eu gosto muito do que eu faço, né? Esses vídeos é uma expressão do que eu faço. Eu também faço atendimentos 1 a 1, eu também faço cursos, né? Dou uma mentoria toda semana. Tem meu trabalho no Instagram também, com a leitura do Quinto Dia. Tem vários trabalhos na internet. Foi uma construção ao longo do tempo, isso que eu vivo hoje. Mas eu cheguei num ponto onde eu realmente consigo ver as sincronicidades do universo acontecendo e consigo confiar num nível muito grande em agir a minha empolgação, em agir na minha empolgação. Então nesse vídeo, tá? Por conta dessa minha vivência, dessa minha experiência, eu sei que tem muita gente, que na verdade praticamente todo mundo na Terra hoje em dia, não, praticamente todo mundo não, mas a maioria da população hoje em dia na Terra não tem essa vivência, saca? Eu sei o rolê de trabalhar para um trabalho que você não gosta tanto, porque você precisa de dinheiro para pagar as contas e para sobreviver e tal. E sei que isso é uma coisa que passa de gerações, e gerações, 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 gerações. Eu sei que eu tive o privilégio de muito cedo, enquanto adolescente, ter acesso a certos estudos e certos conhecimentos que me levaram a expressar minha energia criativa muito mais livremente do que a maioria das pessoas tem a oportunidade de entender que isso funciona. E aí, expressando minha energia criativa livremente, eu acabei naturalmente abrindo portas muito mais cedo para que eu possa ter essa vida que eu tenho hoje com quase 26 anos. Tá? Então eu consigo ver esse contexto geral, não estou falando a partir de um espaço de um privilégio inconsciente. Eu sei que é consciente, mas ao mesmo tempo o meu privilégio meu privilégio é muito um privilégio porque também eu tive acesso a informações privilegiadas. E são essas informações privilegiadas que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Porque essas informações, elas te ensinam como viver isso também na sua realidade, independente de qual ela seja. Independente de quão foda e quanta pressão você vivencia, esses princípios são os princípios base para você poder viver da sua paixão. Eu tô falando que você vai começar a viver depois de ver esse vídeo, de uma hora para outra? Eu não tô falando. Mas é uma construção de um entendimento que eu quero te trazer a oportunidade de ter. Então, no final desse vídeo, as minhas esperanças é que você vai estar com muitos insights, muita empolgação, muita clareza, tá? Então vem comigo, que quero trazer pra você de uma forma muito clara e nítida, assim, sabe? Mais nítida do que eu consegui trazer. Então vamos lá. Tá, vamos lá. Tem duas realidades aqui que eu quero que você veja. A primeira realidade é o condicionamento que a maioria de nós aprende desde criança. Que eu também aprendi, né? Se fosse pela minha criação, eu ia ter feito faculdade para ter feito depois mais estudos, para poder ter uma coisa mais fixa, assim, né? Um emprego que eu tenha garantia que eu vou ter dinheiro. Então esse é o paradigma que a gente aprende, controle e garantia. A gente quer controlar, quer garantir. Que a gente vai ter dinheiro pra gente não morrer, pra que a gente possa se sentir mais confortável e tenha uma prometida tranquilidade, né, ao longo da nossa vida. Então é isso que nós todos praticamente aprendemos. Ô, cachorro! Não adiantou. Então a gente aprende que a gente tem que ter essa garantia. Só que o que acontece são muitas coisas, né? 2020 nos ensinou muito bem essa lição de que a gente não tem garantia de porra nenhuma, que um monte de gente em empregos garantidos começou a passar por muito perrengue e instabilidade, porque na vida, de fato, não dessa forma que a gente pensa, tem como ter garantia. Tem como ter um certo tipo de garantia, que é o que eu vou explicar agora, que é uma garantia mais holística, que é uma coisa que vem da sua conexão com o universo, vibracionalmente, que vem do entendimento mais profundo das leis e mecanismos de como que esse universo funciona fisicamente, e que dá pra você aplicar, e daí essa garantia é muito mais firme, por mais de que ela não seja tão linear, talvez, quanto essa garantia ilusória que a gente aprende. Então, esse é o primeiro paradigma. Você vai ter um emprego que vai ser garantido pra você ter dinheiro todo mês, tá? Só que isso é uma ilusão, porque, bom, primeiro, pode ser que você saia desse emprego em qualquer momento por algum motivo, tipo 2020 ou outro motivo.
né? 2020, quando eu digo a pandemia. Ou pode ser simplesmente que esse emprego você não goste, você se estressa nesse emprego, você não gosta dele, você vai ficando mais e mais infeliz, eventualmente fica depressivo, pode até ficar doente, que faz você ter que necessariamente sair do emprego de alguma forma para você buscar um autoconhecimento mais profundo, ver alguma coisa que faz mais sentido para você. Então, também não é um caminho que eu recomendaria e que eu não acho bonito esse caminho, pra falar a verdade. Tem seu valor, né? Eu sei que tem a questão do batalhar, conquistar, na história de muitas pessoas, eu honro essas histórias, eu acho que todos nós somos muito fortes e as histórias humanas são lindas, independente se elas estão seguindo isso que eu tô falando ou não. Mas quando eu digo que eu não acho bonito, é mais no sentido de que, cara, todos nós somos uma alma, sabe? É um fogo, é tipo uma chama de vela. E essa chama tá aqui para queimar. Tá aqui no sentido de, pra gente viver a nossa vida sentindo vontade de viver, igual as crianças estão, né, que nem os animais estão. Só que o ser humano, se você perceber, é o único dos bichos que tem essas coisas, né? Depressão, ansiedade, crise de pânico, crise de ansiedade, esse tipo de coisa, entre outras, né? E isso vem muito dessa nossa forma de operar fora da natureza, tá? Então esse é o primeiro paradigma, que é a busca pela garantia, que, se você ver bem, está fundamentado no quê? No medo, tá? No controle, na ideia de que você tem controle sobre as coisas. Tá. Agora, qual que é o novo paradigma, que é o paradigma que eu vivo e que eu aprendi com um extraterrestre, canalizado por um médium. Muitos de vocês já devem conhecer, muitos de vocês não devem achar nem um pouco esquisito falar sobre isso, já deve ser parte da realidade de vocês. Mas, alguns de vocês, talvez seja uma novidade isso. Então, esse conhecimento específico que eu vou trazer aqui, eu aprendi com o Bashar. É um extraterrestre canalizado por um médium, já há mais de 40 anos ele está canalizando. Já falei sobre ele em vários vídeos tipo esse. Que ele explica o seguinte, tá? Eu vou explicar de uma forma um pouco mais lúdica e descontraída agora, só para vocês entenderem a simplicidade da coisa. Quando você tem empolgação e inspiração em fazer alguma coisa, isso tá completamente conectado, sincronizado e alinhado com o resto do universo, tá? Então, é quase como se tiver o universo, a Terra, tá tocando uma música a cada momento. E aí, nesse exato momento, essa música está sendo tocada. Esse momento que você está vendo esse vídeo está dentro da tocagem dessa música. Tá tipo tudo sincronizado, são sincronicidades. As sincronicidades estão sempre acontecendo. Sejam sincronicidades positivas, que vêm de crenças positivas e vêm de expressões naturais da nossa essência. Sejam sincronicidades negativas, que vêm de crenças negativas, expressões baseadas no medo, no merecimento, no julgamento, etc. Que daí criam meio que essa dissinfonia, a sensação de que as coisas estão tudo dando errado em sequência, sabe? Mas isso também são sincronicidades, só que estão vindo de uma vibração negativa que você está emanando por conta do seu sistema de crenças. Tá, isso sendo compreendido, quando você sente empolgação, entusiasmo, inspiração, você está alinhado com as sincronicidades positivas. Então, em essência, assim, resumidamente, quando você segue a sua empolgação, o universo começa a te apoiar, né? Na verdade, ele está sempre te apoiando, mas ele começa a te apoiar nessa energia expansiva, que é a sua empolgação, a sua criatividade. E aí ele vai te trazendo circunstâncias, pessoas e oportunidades cada vez mais com o tempo, né? Não de uma hora para outra, necessariamente. Pode ser que sim, mas nem necessariamente. Mas ele vai te trazendo com o tempo essas coisas que vão te dando cada vez mais recursos para você poder agir mais na sua empolgação. E esses recursos podem ser dinheiro, mas também pode ser oportunidades em geral, né? Um presente, uma troca, uma conversa, um lugar para dormir, uma oportunidade de viagem onde tudo tá pago, uma caminhada no parque onde você encontra alguma coisa, enfim. As sincronicidades podem ser muitas, mas você recebe sincronicidades que te dão recursos para você poder continuar agindo nessa empolgação. Então, eu quero, nesse vídeo, manter muito simples para você, tá? Para você poder compreender que é assim que funciona, é assim que hoje em dia eu me sustento. Real, saca? Real. Eu ganho dinheiro dessa forma, hoje em dia. E tenho uma vida dessa forma, hoje em dia. Pago minhas contas e tudo mais. E isso não foi sempre assim. Isso começou na minha experiência quando eu tava na casa dos meus pais, né? Eu tava na casa dos meus pais, eu comecei a estudar essas coisas, eu estudei muito essas coisas a ponto de chegar no ponto de perceber, tá, entendi. Essa é a fórmula da empolgação. Segundo Bashar, é assim que a realidade funciona. Se eu fizer isso, vai funcionar. Então eu comecei a fazer da melhor forma que eu conseguia, né? E aí começou a funcionar. Basicamente isso. Eu comecei a agir na minha empolgação, que na época era gravar vídeos, criar conteúdo pra internet, me expressar criativamente. Sem insistir em expectativas, eu fazia só por fazer. Só queria fazer esses vídeos, só queria gravar conteúdo, criar conteúdo e falar o que eu queria falar na frente da câmera. Às vezes nem sabia o que eu queria fazer, e nem o que eu queria falar, como hoje em dia ainda, muitas vezes eu nem sei o que eu vou falar antes de gravar o vídeo. E eu começo a falar. E eu fui fazendo. Em pouco tempo, mais ou menos 3 meses, assim, despretensiosamente, eu juro pra vocês, não era minha intenção ganhar dinheiro.
Não que eu tivesse fechado pra ideia de ganhar dinheiro, mas também não era minha intenção inicial ganhar dinheiro, era só me expressar porque era minha empolgação mesmo, fazer um vídeo no YouTube, né, ganhar, tipo, a pessoas recebendo, tipo, uma coisa que me empolgava era a visualização de milhares de visualizações, recebendo essa mensagem desses conteúdos que tinham me tocado tanto, sabe? E claro, dentro disso também tinham crenças negativas que eu fui percebendo ao longo do tempo, né, liberando e ainda estou atento pra perceber, coisas como muitas vezes necessidade de atenção e etc. Mas enfim, isso não é tão relevante, porque em geral era minha empolgação. Porque uma coisa não cancela a outra, né? O fato de você poder ter algumas crenças negativas naquele mesmo tópico que é sua empolgação, não faz que aquilo deixe de ser sua empolgação. Enfim, daí eu fui fazendo. Dali 3 meses comecei a ganhar dinheiro, depois de ter feito um curso de Theta Healing, que eu peguei dinheiro emprestado, daí depois paguei com os atendimentos que eu comecei a fazer online, na internet, com os seguidores que eu já tinha na época, que não eram muitos. E aí eu percebi que dava pra ganhar dinheiro, aí em seguida eu comecei a fazer cursos, mas a minha empolgação maior foi sempre fazer vídeo aqui no YouTube, pra ser bem honesto com vocês. Hoje em dia, meu trabalho tá mais rolando no Instagram, mas ainda assim amo fazer os vídeos no YouTube aqui, por isso que eu continuo fazendo. Mas a minha empolgação me sustenta, entendeu? Se tipo, hoje em dia, em geral, claro que às vezes eu tenho alguns dias onde eu ainda, minhas crenças limitantes ainda aparecem e eu preciso trabalhar elas, sabe? Mas assim, em geral, eu diria que talvez na maioria dos dias da minha vida, hoje em dia eu acordo de manhã pra ver e vejo no dia o que é mais empolgante de eu fazer naquela hora, sabe? E o mais empolgante pode ser ir na praia, que eu moro perto, ou pode ser meditar, ou pode ser assistir algum vídeo, pode ser encontrar alguma pessoa, pode ser gravar algum vídeo, pode ser uma variedade de coisas, pode ser só comer e assistir filme. Por mais que eu faça isso, tenha feito pouco isso recentemente, mas eu já fiz isso também. Pode ser muitas coisas. E cada vez mais, né, a confiança só aumenta nisso. De perceber que mesmo quando eu sigo essas empolgações e, tipo, parece totalmente não lineares, sem sentido, nossa, what the fuck, as sincronicidades vão lá e, pimba, me dão o que eu preciso pra pagar minhas contas e tudo mais. Então vou dar um exemplo pra vocês de como que foi isso, né. Tem uma amiga minha que veio visitar aqui, Florianópolis, ela é lá do Pará. Aí falou, pô, vamos se encontrar e tal. Beleza. Aí a gente se encontrou, foi no restaurante, o restaurante era mó caro. Mó caro não, assim, mas era tipo um preço maior do que um restaurante, assim, popular. Foi, sei lá, R$ 80 o prato em geral, sabe? Aí uma parte minha ficou meio assim, R$ 80, né? Sendo que ainda não sei como vou pagar as contas esse mês. E outra parte, uma grande maior parte, na verdade, eu diria talvez uns 70, 80% de mim falou, cara, vamos, abundância. Eu estou empolgado pra comer essa comida? Eu pensei, estou empolgado, eu sinto que o universo pode me sustentar? Eu sinto que o universo pode me sustentar. Aí eu comprei. No mesmo momento, né, a gente comeu e tal, recebi uma mensagem no Insta de uma pessoa que estava interessada em fazer atendimentos comigo, né, de hipnoterapia, de cura da criança interior que eu tô fazendo, que é um atendimento muito poderoso. E a gente fechou um pacote, onde, sei lá, foi um pacote de mais ou menos R$ 1.500, assim, sabe? Uma coisa assim, que foi mais ou menos um mês de atendimento comigo. E isso foi bem no mesmo momento que eu tinha recém pagado R$ 80, sem saber como que eu ia pagar as contas, sabe? Sem saber de onde que aqueles R$ 80 iam vir. Isso já aconteceu mais do que uma vez, eu diria que já aconteceu mais de umas 4 vezes comigo, ao longo dessa minha jornada toda. De eu ter gastado uma bela quantidade de dinheiro sem saber como que eu ia pagar, e em seguida o dinheiro chegar. Já aconteceu outra vez também que eu comprei um curso, acho que de R$ 1.200 na internet, e eu só tinha tipo R$ 700 pra pagar, e aí chegou uma cliente minha que eu não tava mais atendendo, mas me conhecia e acompanhava meu conteúdo e gostava muito, ajudava muito ela ainda. E ela falou, Edu, eu ganhei aqui, sei lá, eu acho que era um concurso de alguma coisa da profissão dela. Era um torneio, acho, um campeonato de alguma coisa. Acho que de beleza. E aí eu tô aqui querendo agradecer pra todas as pessoas que me ajudaram, sabe? Tô me sentindo grato. Me manda seu Pix aí pra eu fazer uma doação pra você. Aí eu falei, meu Pix. Aí ela me doou R$ 500. Os exatos R$ 500 que eu precisava pra pagar o curso de R$ 1.200 que eu comprei. Então, tipo, galera, eu tô fazendo esse vídeo pra dizer, isso é real, isso existe. Isso existe. Isso existe. E na minha experiência, isso não só tem a ver com você ficar vibrando todo dia, que nem muita gente faz, e que é muito maravilhoso também. Você ficar falando, eu tenho abundância, eu sou rico, eu tenho milhões de reais. Por mais que seja maravilhoso você trazer esse estado de espírito, essa sensação no seu campo, e eu recomendo fazer isso, inclusive, é muito bom. E pode sim ser uma fonte de manifestação, porque daí isso te coloca no estado de espírito vibracional, né, da abundância, da empolgação também. Uma coisa que eu percebo ser mais, como que eu posso dizer, que eu posso me basear nisso de uma forma mais consistente ao longo do tempo, além de só visualizações e imaginar e sentir no meu corpo, é eu agir nas minhas empolgações, nas minhas criatividades, nas minhas inspirações, nos meus entusiasmos, com a minha maior capacidade, sem insistir em expectativas, ou seja, fazer pela empolgação e não pelo dinheiro, tá? Isso é muito importante.
Muita gente fala, minha empolgação é virar terapeuta holístico, né? Muitos que vocês me acompanham. Ou falar sobre espiritualidade na internet. Só que daí a pessoa já, desde o começo, começa a fazer só porque quer ganhar dinheiro, sabe? Tipo, parece que o medo de não ter dinheiro fica tão grande que tira toda a possibilidade da pessoa ter tesão e prazer em fazer aquilo, sabe? Quando na real é o caminho contrário. Talvez vai demorar um tempo pra você ganhar dinheiro com isso, talvez você nem ganhe. Vai com esse mindset, talvez você nem ganhe com isso, talvez você ganhe com outra coisa. Mas entenda que o estado de estar empolgado, vibrando na empolgação, vibrando talvez no servir, né, nessa frequência alta, por exemplo, nessa frequência que eu tô agora, onde a gente tá no flow, onde a gente tá, tipo, criando, essa vibração é a vibração da abundância. Tipo, é isso que você precisa entender. Então, se mantenha nessa vibração o tempo todo, o máximo que você consegue. Entende? Por mais de que isso não esteja racionalmente te trazendo dinheiro. Nossa, Edu, quer dizer que eu tenho que abrir mão do meu trabalho para só fazer isso? Não é isso que eu estou dizendo. Porque nós temos crenças. E as crenças criam a nossa realidade. Então, se você acredita lá no fundo do seu ser que se você largar esse trabalho você vai passar perrengue, não vai ter dinheiro para pagar as contas, vai ficar endividado, não larga o trabalho. Não larga o trabalho. Não é isso que eu estou falando. Continua no seu trabalho. Mas, comece a entender que quanto mais tempo você conseguir dedicar dos seus dias, até mesmo às vezes dentro do trabalho, se for possível, se fazendo as coisas que te colocam nesse estado de empolgação, pode ser às vezes ver um vídeo meu, pode ser às vezes ver um vídeo de outra pessoa, ou algum filme, ou algum estudo, ou alguma coisa, ou criar alguma coisa, ou desenhar, ou escutar música, ou tomar alguma coisa, ou comer alguma coisa, ou encontrar alguma pessoa, ou encontrar pessoas, ou fazer algum tipo de ajuda, ou serviço, ou ter algum tipo de conversa. Mas fazer a maior quantidade dessas coisas que você consegue durante o seu dia, de acordo com a capacidade que você tem agora, é o que mecanicamente vai fazer você ter cada vez mais e mais e mais e mais sincronicidades mágicas na sua vida. É esse o caminho. Pelo menos esse é o caminho que eu encontrei pra mim. Pra vivenciar essa abundância mágica que parece coisa de conto de fadas, que pra muita gente tá só na teoria ainda. E eu tive o privilégio de poder colocar isso da prática até antes de sair da casa dos meus pais, né? Começando pelos meus 18 anos, mais ou menos, onde eu ainda tava na faculdade. E aí começou a dar certo a ponto de eu não ter nenhuma empolgação mais por ir na faculdade. Eu não tô falando pra você não fazer faculdade se for sua empolgação. Mas eu tô dizendo que, tipo, eu comecei a fazer faculdade porque era o caminho que foi dado pra mim, mas daí depois quando eu comecei a seguir minha empolgação, o caminho da minha empolgação ficou tão mais empolgante, fez tanto mais sentido, e eu consegui ter uma visão de longo prazo tão mais incrível desse momento, sabe? Esse momentum, dessa vibração, dessa energia, que fazer faculdade só me tirou, eu fiquei sem tesão. Eu fiquei 2 anos e meio fazendo faculdade de artes, pra quem quer saber, e eu acho que 1 ano e pouco fazendo faculdade de filosofia à distância, e eu fiz as duas ao mesmo tempo, tá? Então artes e filosofia eram meio que tópicos que me interessavam, que é meio que tipo coisas muito ligadas à espiritualidade, que é tipo o tópico que me interessa pra caralho. Enfim, então chega um ponto nesse caminhar que você agiu tanto na sua empolgação e você começa a naturalmente sentir que a sua empolgação consegue te sustentar, né? Claro que muitas vezes você vai precisar trabalhar algumas crenças de escassez, algumas crenças de medo de cobrar pelo seu servir, algumas crenças de acreditar que você não merece ganhar dinheiro pelo que você faz. Isso são crenças que você às vezes precisa trabalhar mesmo durante esse processo, né? Então tem todo um caminhar ali, não é? Nem sempre vai ser linear assim que nem eu tô falando. Trabalhar suas crenças também é parte da fórmula da empolgação, inclusive. Investigar suas crenças constantemente é a quinta parte da fórmula da empolgação. Mas, bom, fazendo isso, vai chegar um ponto, né? Na minha experiência foi assim, e é assim que o Bashar explica que é esse mecanismo. Vai chegar um ponto onde você tá já recebendo um retorno da sua empolgação, que você pode dar um salto de fé, de sentir que você pode viver completamente da sua empolgação, sabe? Então, assumir um trabalho constante da sua empolgação, um trabalho sólido, onde você agora só vive disso. E isso se torna a sua fonte principal de renda. E aí, na minha experiência, é muito paradoxal, que especialmente trabalhando com a internet, né? A gente acaba tendo resultados muito maiores, fazendo uma coisa que a gente gosta pra caralho. E aí, por isso que o dinheiro vem com muito mais facilidade também, porque a gente é bom no que a gente tá fazendo, a gente gosta do que a gente tá fazendo, é leve fazer, a gente gasta muito pouca energia pra fazer, muitas vezes a gente se sente mais energizado depois de fazer o que a gente gosta de fazer. E é tipo mais eficiente só do que você fazer um trabalho que você não gosta, sabe? Energeticamente mais eficiente. Então, esse é o quadro geral. E aí depois que você dá esse salto de fé e vive da sua empolgação, você pode ir agindo mais e mais, e daí se torna um jogo, que é um jogo que eu estou hoje em dia, de refinamento dessa sua empolgação, e um jogo de autoconhecimento mais avançado ainda, onde você começa a
descobrir camadas mais profundas do seu ego, do seu condicionamento, do porquê que você faz as coisas que você faz, dos quais traumas estão envolvidos, muitas vezes até mesmo do porquê que aquilo é sua empolgação, sabe? Por exemplo, eu percebo que por mais de que comunicar para muitas pessoas, irradiar minha energia, ajudar as pessoas nas redes sociais, seja uma empolgação ao mesmo tempo, eu também já tive traumas de sentir que eu não tinha atenção. Então, pô, muitas vezes de perceber meu ego fazendo essas coisas também, buscando uma validação externa, sabe? São coisas que a gente vai caindo a ficha, não é uma coisa pra gente se culpar nem nada, mas vai se tornando um refinamento, assim, tipo, vivendo nossa empolgação e a gente tá nessa constância de investigação de crenças e trabalho interno, a gente vai chegando num refinamento onde o nosso servir e a nossa atitude vai ficando cada vez mais honesta, cada vez mais sincera com o que realmente é verdade e não tá mais vindo de ansiedades, não tá mais vindo de impulsos, não tá mais vindo de atividades do ego negativo, vamos dizer assim, do instinto de sobrevivência, né? Fazer as coisas pelo medo de morrer. São coisas que eu ainda faço, muitas vezes, sabe? Tipo, às vezes vou comer uma comida de uma forma um pouco ansiosa. São erros, não são exatamente erros, são desalinhamentos que ainda estão ali. Mas a gente vai tendo a oportunidade daí cada vez mais de refinar mais para perceber o que é sua empolgação, o que não é sua empolgação. E isso faz parte da jornada também. Ter as experiências que não são sua empolgação te ajudam a ter mais clareza do que é sua empolgação. Então você vai se refinando cada vez mais. E aí isso, meus amigos, é viver em alinhamento cada vez mais com o seu eu superior. Sabe? Esse é o meu entendimento hoje. A gente vai estar alinhando a nossa vontade do nosso ego com a vontade do eu superior, sentindo no nosso coração o que é mais entusiasmante, inspirador, criativo, empolgante de fazer a cada dado momento. Tá? E aí assim você pode viver em abundância. Pode ser recebendo dinheiro, pode ser tendo onde ficar, pode ser fazendo trocas, pode ser ganhando presentes, pode ser através de sincronicidades, conversas, enfim, podem ser muitas oportunidades. Não é só dinheiro que a abundância pode se expressar, mas no geral você vai acessando a abundância mais e mais na medida que você vai se permitindo agir mais, fisicalizar através da ação o seu entusiasmo, a sua empolgação. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se esse vídeo fez sentido e você não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. Se você está inscrito no canal ainda, você está assistindo esse vídeo, eu quero te falar uma coisa, tá? O canal, ele tá sendo... O YouTube está divulgando os vídeos para menos pessoas aqui no canal. Então, vai no botão de se inscrever aqui, clica no sininho e clica em todas as notificações. Aí assim você vai receber meus vídeos quando eu postar. Claro, se você gostar dos meus vídeos, sentir que ele sincroniza com o seu processo, sentir uma coisa que vai ser benéfica pra você. E comenta aqui embaixo como que ressoou esse vídeo, eu sempre gosto de ver os comentários de vocês. E também, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que você queira que eu responda em algum vídeo, escreve nos comentários também, que quem sabe eu possa responder, tá bom? Agradeço ter assistido até agora, espero que tenha ajudado. Comenta aí embaixo. Se alguma coisa que eu falei não ressoa emocionalmente, você se sente mal e sente que não faz sentido pra você, ou várias coisas que eu falei você se sente assim, só solta. Meu objetivo aqui é ajudar caso isso ressoe pra você, tá bom? Beijo e eu te vejo amanhã, ou pelo menos eu te vejo nos próximos vídeos. Beijo.